para dar algumas coisas que nós chamamos de pedras preciosas. É como se Deus entrasse aqui hoje e segregasse um grupo. Ele começasse a caminhar por aqui e olhasse: para você eu vou dar, para você não porque eu não fui com a sua cara, para você eu vou dar porque você é bonito, para você eu não vou dar porque você só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não. Deus não faz isso. Muitas vezes eu ouvi meus pastores pregar: Deus não faz acepção de pessoas. E por isso muitos crentes entram numa zona que chamamos zona de conforto. Entram na igreja assim: se Deus quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele faz. Talvez seja por isso que hoje nós não tenhamos tantos homens e mulheres que carreguem o nome de profetas, porque as pessoas esperam sentadas num ambiente como esse, e os cultos estão perdendo a qualidade. Nós não temos mais qualidade de cultos. Os crentes estão arrogantes, nariz empinado, cheios de conhecimento. O advento da internet desgraçou a nossa geração. Todo mundo tem isso na sua mão, um smartphone. O smartphone dá a ele o Google, e o Google ensina tudo e um pouco mais. Então nós temos uma geração esquisita, uma geração que quando vem para a igreja e o pastor olha feio para ela, já sobe no salto e diz assim: eu estou fazendo muito de vir aqui. Pega leve, pregador, porque eu já estou fazendo muito vir aqui. Como se entrasse na igreja fosse o must, o melhor de tudo. Entrar na igreja não é nada, porque qualquer um entra na igreja, basta a porta estar aberta. Dias atrás eu estava num culto e bem no meio do corredor tinha um cachorro deitado. Sério. E um deu um glória a Deus de cá, o outro glória a Deus de lá. A igreja começou a gritar: eu só estou prestando atenção no cachorro. Ele olhou para cá, olhou para lá. Não é que ele se empolgou. No meio dos gritos ele soltou: Au! Um diácono falou: eita, que o cachorro está crente. E eu olhei e disse: não, ele não está crente. Cachorro não tem espírito. O que tem a ver isso, pastor? Só pode perceber Deus quem tem espírito. Animal é alma vivente. Animal age por instinto. Agora, espírito age por inteligência. Então ele não deu glória a Deus porque ele tinha crença de que Deus estava ali. Não, foi instinto. Ele viu o barulho e ele entrou no bonde. Eu disse aos irmãos: mas vale aqui o ensinamento. O cachorro entrou na igreja. Eu perguntei: por que é que o cachorro entrou na igreja? E um gritou lá atrás: porque a porta estava aberta. E a igreja caiu na gargalhada. Eu disse: pois bem, então isso significa que não basta estar aqui. Segure. É por isso que às vezes você está no culto e você começa a olhar para a esquerda e para a direita, e você vê um monte de gente que você pergunta: o que estão fazendo aqui? Gente que não para de mascar essa desgraça desse chiclete. Moças que vêm para a igreja e ficam lixando a unha. Rapazes mandando mensagens pelo WhatsApp. Casais que sentam um do lado do outro na hora do culto e ficam trocando carícias, dando beijinho, e o rapaz sussurrando no ouvido da garota: daqui a pouco o Pentecoste virá. Então estar na igreja não significa muita coisa, porque entrar na igreja qualquer um entra. Agora eu quero ver entrar no culto. Aí é um pouco diferente. O apóstolo São Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ele diz: quando vocês se ajuntam na igreja, não acontece nada. Mas quando vocês se ajuntam na igreja e uns têm salmos e outros têm testemunhos, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E quando entramos nas regiões celestiais, nós trazemos o invisível para o nosso meio. É por isso porque alguns choram, outros dão glória a Deus e uns falam em línguas, enquanto outros abrem a boca de sono e ficam olhando para o relógio dizendo: que hora que vai acabar isso aqui? Alguns só entram na igreja, mas graças a Deus que na vigília todo mundo entra no culto. Todo mundo entra no culto. E como estamos no culto, eu queria falar com vocês hoje sobre aquele que move o culto. Eu quero falar sobre paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu quero falar nesta noite, se Ele me der graça e me der inspiração, com muita humildade,
queria apresentar ou reapresentar este ser tão magnífico, tão potente, tão carinhoso, que quando você entrou aqui nem percebeu. Ele estava na porta, nas 3 ao mesmo tempo, olhando você entrar. E quando você entrou, tal como uma criança ansiosa por receber um presente. Já viu criança, quando você vai dar um presente, ela não sossega, a perninha não para de mexer, ela aperta as mãozinhas, o olho brilha. Quando você entrou, o Espírito Santo ficou desse jeito. Ele olhou para você e olhou para a eternidade e gritou: será que é hoje? E lá do céu Deus olhou para ele e disse assim: vai depender deles. Será que é hoje que ele vai voltar a ser seu amigo? Voltar a ser seu companheiro de oração nas madrugadas? Ser aquele que te acompanha até o seu trabalho, que muitas vezes te ajudou a transformar o banheiro da fábrica, o banheiro do escritório ou o banheiro da casa da sua patroa em uma grande igreja e o vaso sanitário em altar? Ou você não sabe que isso acontece? Quando estamos angustiados e lá nos recônditos escondidos começamos a orar, e às vezes faltam palavras, mas as lágrimas não faltam, e as lágrimas vão rolando, e é o Espírito Santo que colhe as lágrimas e transforma elas em palavra e leva ao Senhor, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então permita-me falar do Espírito Santo. No versículo 2 do capítulo que eu li, a Bíblia diz que a terra era sem forma e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. A palavra pairava no original é movia-se, movimentava. Aqui eu começo a descobrir o caráter do Espírito Santo, sua personalidade. O Espírito Santo não é um espírito paralisado, mumificado, travado. Não é um espírito engessado, mumificado. Não é um espírito estatuado. Não. O Espírito Santo é um espírito de movimento. Quando não havia homens para ele se movimentar entre eles, ele já fazia ondas sobre a face das águas. Isso aqui mostra que nosso culto pentecostal não nasce de mente nervosa, de pessoas que têm reações psicossomáticas doentias no seu cérebro. Não. Nossos cultos barulhentos são herança de quando a igreja foi inaugurada, no seu primeiro dia. Lembra do que está escrito em Atos capítulo 2, quando a igreja o recebeu? Deixe-me lembrar você o texto. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando do céu de repente veio um som como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As pessoas se esquecem de como nós nascemos. Eu quero lhe dar aqui uma revelação de como foi o dia do nascimento da igreja Robson. Melhora a música para mim. Imagine você, Jerusalém. Qual o nome da cidade? Fale com gozo na alma. Que semana passada recebeu uma bênção, voltou para a mão de Israel. Donald Trump. Você sabia que o nome Donald Trump é profético? A palavra Donald vem de Donald. Donald significa o homem mais poderoso do mundo. E a palavra Trump em inglês é trombeta. O homem mais poderoso do mundo toca uma trombeta. Pergunte qual? Jerusalém é a capital de Israel. E os crentes que conhecem Mateus 24 e 25 e ouvem o eco da voz de Jesus gritando: olhai para a figueira e vede quando os seus ramos começarem a ficar tenros, sabei que está chegando o dia da colheita. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Em Atos capítulo 2, Jerusalém, qual é o nome da cidade? Jerusalém. Pergunte ao seu irmão: por que Jerusalém?
Jesus deu o endereço onde o Espírito Santo desceria: ficai em até que do alto sejais revestidos de poder. Por que foi que ele falou Jerusalém? Por que ele não disse ficai na Fenícia? Porque a Fenícia era a capital das navegações do mundo antigo. Por que ele não disse ficai em Atenas, que era a capital intelectual do mundo antigo na Grécia? Porque ele não disse ficai no Cairo, no Egito, que era a capital de toda sorte de medicina do mundo antigo? Porque ele não disse ficar em Éfeso, que era a capital do comércio daquele mundo? Porque ele não disse ficar em Babilônia, que era a mãe de todas as grandes construções a partir da argila? Não, Jesus diz ficai em Jerusalém. Não tem nada em Jerusalém. Uma cidade no meio do nada, perto de lugar nenhum, cercada por 7 montanhas. E quando ouvimos falar, não, Jerusalém tem o Rio Jordão, a gente fala com a boca cheia, né? Quem já foi em Israel, chega lá, cadê o rio? Você vê um córrego. Aí todo mundo pergunta, mas cadê o Rio Jordão? É aqui. Aí você vê um córrego. E você fala, como é que essa terra pode ter apenas esse córrego? Não, ela também tem o Mar Morto. Aí você vai ver o Mar Morto, tem uma lagoa pequena no meio do nada. Porque todo mundo sempre quis Jerusalém, até hoje tem briga por ela. 27 vezes destruída por guerras, 27 vezes queimada, arrancaram seus muros. Por que Jerusalém? A explicação está no significado do seu nome. Jerusalém significa habitação da paz. Olha que coisa linda, o Espírito Santo vai descer sobre o mundo. Ele diz, não desça em qualquer lugar. Não vou descer no Cairo, nem em Beirute, que é a capital da guerra. Eu vou descer onde tem paz. Segure aí, levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga, vai doer um pouquinho. Por que é que você acha que está acabando o batismo com o Espírito Santo? Para crente ser batizado com o Espírito Santo, nós temos que criar um culto específico. Venha terça-feira que teremos o culto do Espírito Santo. Aí vem aquele mundaréu de crente, vem todo mundo pronto para aprender a falar em línguas, e lá vai os ensinadores de línguas. Dia desse eu estava num culto que prova. Eu estou num culto, terminou o culto, chegou um rapaz perto de mim, com o cabelo parecia que a vaca tinha dado uma lambida por cima, uma camiseta aqui, vinha até aqui, ele andando todo balangandã, mascando um chiclete. Eu disse, pô pastor, pega leve cara. Ele disse, desculpe. Pega leve, pô, o senhor fica o culto inteiro falando de chiclete, pô. Pois Jesus me batizou com o Espírito Santo mascando chiclete. E eu olhei para ele, como é que é? Pois é, falei em línguas mascando chiclete. Falei, você vai vir num culto amanhã? Vou. Você pode sentar bem na frente, por quê, pastor? Porque você deve ser um homem que tem uma chamada divina, eu quero orar por você, porque você foi batizado com o Espírito Santo de uma maneira diferente. E ele falou, amanhã eu estou aqui, cara. Eu falei, eu também, cara. Cheguei no culto, achei que ele não ia, pois o infeliz não sentou bem na minha frente. Atrevido. E eu preguei, mas preguei com toda a força que tinha. Quando o fogo desceu, eu olhei para ele e começou a falar em línguas. Eu não aguentei, eu pulei lá no meio. Eu falei, quero ouvir a língua dele. Botei o meu ouvido perto da língua dele, ele começou glu, glu, glu. Glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e disse, espírito do peru, eu te repreendo agora. O Espírito Santo não desce mais, porque não há paz. Corações enraivecidos, meninas e meninos extremamente apaixonados demais. O coração está tomado por aquele Deus grego. O menino está apaixonado por aquela Gisele Bündchen. Vem para o culto e querem ouvir as musiquinhas que nós cantamos hoje na igreja, que fica todo mundo fazendo assim. Lá. Não, pastor, mas eu choro. Você chora até em casa escutando Zezé de Camargo e Luciano infeliz. É sério. A senhora chora de verdade quando está assistindo o filme do Titanic. Aí quando o Leonardo DiCaprio afunda na água com aquela boquinha azul,
A senhora se joga no chão, chora por qualquer coisa. Eu não estou falando desse tipo de choro, eu estou falando de algo que muda a nossa vida. Eu estou falando de uma presença que, quando sentimos ela, cai sobre nós temor. Eu estou falando da presença do Espírito Santo, que quando se aproxima, o corpo reage, a pele se arrepia, dá um frio na boca do estômago, a temperatura do corpo muda, os olhos marejam, e quando vamos abrir a boca temos medo, porque somos possuídos por Ele. E aí nascem profecias, aí nasce interpretação de línguas, aí nasce dons espirituais. Não existe mais. Você percebeu que até mesmo as grandes igrejas pentecostais tradicionais estão se curvando diante da moda do movimento gospel novo? As grandes igrejas pentecostais que nunca bateram palma estão agora batendo. E os jovens pastores dizem: não, é porque está escrito na palavra, louvai ao Senhor com palmas. Eu sei, mas se os nossos velhos pais não batiam palma, deve ter uma explicação, não tem não? Você já perguntou, você que veio de uma igreja mais antiga, para o seu pastor, por que não se batia palma? Pergunte para mim, por quê, pastor? Um dia eu quis saber, eu sentei com o irmão Ovídio Ramos. O irmão Ovídio era um presbítero lá da igreja onde eu cresci. O irmão, que eu tinha muito carinho por ele, era o meu herói. Ele era analfa de pai e beta de mãe. A barriga dele era aquela coisa divina, curva da prosperidade, cemitério de frango. Ele tinha uma mão desse tamanho, parecia uma raquete de tênis. O óculos ficava torto no meio da cara dele. Eu ia no culto só para ver ele ler a Bíblia, lá no salãozinho da Rua 1. Era muito divertido. Ele chegava e dizia: vamos ler aqui no livro de Eixodo. Um dia ele falou: vamos ler no livro de Genésio. Um dia ele estava inspirado: hoje eu quero pregar no livro da profeta Joana. Levantou a irmã e disse: irmão Ovídio, tem profeta Joana com livro na Bíblia não? Ele disse: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. Jesus me chamou num dia que ele estava pregando. Ele chegou no salãozinho com os olhos esbugalhados e disse: Deus falou comigo hoje de tarde que vai levantar alguém aqui, ó, e vai levantar alguém com a unção do profeta Albuquerque. Levantou a irmã: ô irmão Vídeo, profeta o quê? Albuquerque. Ele disse: que profeta é esse? Ele disse: está na Bíblia, uai. Tem esse Albuquerque na Bíblia não? Diz: tem, porque o Albuquerque da Bíblia disse assim, ó: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque. Um dia eu estava no culto, o irmão Vídeo conseguiu fazer um milagre. Pergunte qual? Ele pegou um hino da harpa e pegou uma música de outra música. Ele pegou uma música e uma letra que não tinha nada a ver, botou os dois juntos e deu certo. Ele fazia milagre, Ele foi cantar aquele hino assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo. Ele começou bem, mas da segunda palavra para frente saiu isso aqui, ó: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão mais suas leis, e os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Ele conseguiu cantar Asa Branca e caiu fogo, e os irmãos entraram no espírito para cá, para receber o espírito do Bruce Lee. Eu atrás de uma pia de cozinha morrendo de rir, porque eu era criança. Chegou a profetisa da reunião, a irmã Maria de Paula, só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ela olhou assim para mim: você está rindo do que, menino? Eu falei: o irmão Vídeo está cantando uma música diferente, né? Ela falou: você não vê que ele recebeu uma inspiração e está com um cântico espiritual? Mas toda vez que esse velho parava de falar tudo errado, ele ia encerrar qualquer sermãozinho dele,
ele agarrava a Bíblia e botava no peito, tudo rasgada, cheia de anotação, porque Bíblia de crente tem que ser lida, não é para ficar guardada de enfeite. Ele tirava aquele óculos perneta e levantava aquela mão gigante, o olho dele já começava a chorar, e ele dizia: eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar na terra para me arrebatar. Sentei eu um dia e falei assim: irmão Vídeo, por que nós da Assembleia aqui não bate palma? Hoje eu sou pastor de ministério, a gente bate palma e muita palma. Mas eu perguntei: por que a gente não bate palma? Ele olhou para mim, cruzou as pernas, tirou o óculos, limpou a lente, que só tinha uma, olhou para o céu, olhou para mim. Foi uns 5 minutos de drama. Aí ele falou assim: nós não bate palma porque nós tem medo. Eu falei: mas medo do que, irmão Vídeo? Medo de bater palma para a pessoa errada. Eu falei: como assim, irmão Vídeo? Ele falou: que hora que essas igrejas batem palma? Foi quando o pregador fala uma coisa bonita. Ele falou: então, ele está batendo palma para o Deus que inspirou o pregador, ou porque o pregador é bom? Eu já travei. Ele falou assim: essas igrejas batem palma quando os cantores cantam bonito, não é? Você está batendo palma porque o cantor deu um agudo bonito, tocou bem o instrumento, chega até a dançar com ele, ou porque Deus está inspirando o cantor? Aí ele olhou para mim: é por isso que nós não bate palma. Quando a gente tem vontade de bater palma, sabe o que a gente faz? Eu disse o quê? A gente dá glória a Deus. Eu falei: mas não é a mesma coisa? Ele falou: não, porque você está falando o nome, e Deus só tem um. Você pode falar glória a Deus em qualquer lugar, como só tem um Deus, o Espírito Santo capta essa glória e leva lá em cima. Eu não dou gritos porque eu quero. Eu não mudo a minha fisionomia facial porque quero. Eu não dou saltos numa tribuna para mexer com o povo. Eu não sou animador de plateia. Aliás, todo crente que é muito barulhento, que pula, grita, que faz aquele auê, uma hora faz uma pegadinha com ele, filma ele sem ele ver, chama ele na sua casa para assistir um filme, põe pipoca e guaraná, e você fala para ele: tá pronto? Tô. E solta a imagem, ele pulando e gritando. Você vai ver o pessoal não conseguir nem comer. Vai falar: nossa, sou eu, que vergonha. Se dá vergonha, por que a pessoa faz? Simples, porque a gente não faz porque quer. Eu não grito porque quero. Eu grito porque ele está aqui dentro. Olha como ele é lindo. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Sim. Ele é Deus menor do que Deus Pai? Não. Ele é Deus maior do que Deus Filho? Não. Ele é Deus igual? Sim. Se ele é Deus, por que não tem na Bíblia assim: glória ao Espírito Santo? Já viu algum crente na igreja dizer assim: glória a ti, Espírito Santo? Ele não faz questão. A função dele aqui é outra: é fazer você dar glória àquele que está sentado entre os serafins. Agora vou te dizer porque estamos batendo tanta palma na igreja: porque não há mais paz. Se não há paz, ele não pode descer. Entre nos Facebooks dos seus amigos no dia do culto para ver o que eles escrevem, as mensagens que deixam. Estou indo ao culto para ver se ouço alguma coisa que me deixe para cima. Dobra o joelho perto de um crente moderno antes do culto, você vai ouvir ele dizer assim: Deus, me dá um culto poderoso,
Me dá um culto alegre. Lá de cima Deus olha e faz assim, ó: não posso. Pergunte por quê? Porque culto é prestado a uma divindade. Deus não dá culto para ninguém. Vou repetir: Deus não para te adorar. Deus não se curva diante de você. Porque culto é isso. Culto é dádiva, é adoração, é entrega, é reconhecimento de que aquele ser é superior a você. Aí você vem para o culto e diz: Deus, me dá um culto alegre. Me dá. Deus fala: não posso. É o contrário. É você que tem que entrar aqui e dizer: Deus, se segura aí no trono, porque hoje eu tô que tô. Hoje eu vou te dar um culto que eu vou arrancar tatu da toque, sabiá do toque. Nossos cultos se tornaram cultos egoístas. As pessoas vêm à igreja hoje para ouvir mensagens de autoajuda. E os grandes pastores do Brasil deixaram de estudar teologia revelada, passaram a estudar psicologia. Nada contra a psicologia, minha esposa e a secretária dela são alunas de psicologia. Eu fiz psicologia pastoral, tenho mestrado nisso. Mas não digo porque a ausência da psicologia faça com que o ministério fique menor. Pastores buscam hoje a área da psicologia para saber como falar, como impostar a voz, como se manifestar, como pregar com o corpo, uma música que toque o coração das pessoas. As pessoas querem ouvir mensagens que vá de encontro aos seus problemas. Igreja não é isso. Quer ouvir uma mensagem de autoajuda? Não precisa vir à igreja, amigo. Vá numa banca de revista, compre o último livro do Dr. Lair Ribeiro, 49 razões porque mesmo vesgo eu pareço Leonardo DiCaprio. Compre o último livro do Taniguchi. Compre o livro desses coaches que hoje passam aí dando lições. Compre as fitas do Daniel Marins e você vai chorar tanto quanto você gosta. Igreja não é lugar de autoajuda. Igreja é lugar de ajuda do alto. Pegou aí? Essa veio agora. Igreja não é lugar de autoajuda, é lugar de ajuda do alto. Mas aí encontramos um problema. Pergunte qual? O que vem do alto é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando vem em forma corpórea de uma pombinha. Por quê? Por acaso a pombinha é a rainha das aves? Qual é a rainha das aves? A águia. Por que o Espírito Santo não desce na terra em forma de uma águia? Eu vejo os meus amigos pregadores, todos eles andam com uma águiazinha no anel, colocam um broche, vai no gabinete pastoral dos pastores, tem lá uma águia. A gente chama crente águia, pastor águia. Nunca vi ninguém falar assim: aquele ali é um crente pomba. Pastor pombinha. Não tem. Mas qual é o símbolo do Espírito Santo? Não ouvi? Por quê? Porque a pombinha é a única das aves que não tem fel no estômago. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça. Você nunca vai ver uma pombinha pegar um cadáver, ciscar ele e comer a carne podre. Você nunca vai ver uma pombinha matar. A águia não. Ela é rainha, mas é assassina. Ela é uma ave de rapina, prima dos urubus e dos corvos. Poderia ele ter descido na terra em forma de uma águia, mostrando que é rei, mas não. Ele desceu em forma de uma pombinha. Está pronto para ouvir algo que é desconfortável? Sabe por que não há mais glória na sua igreja? Por isso você veio nessa vigília? Crente que vem em vigília são crentes sedentos. São crentes de antigamente, que cresceram ouvindo histórias sobre-humanas, e sabem que os últimos redutos do Espírito Santo são reuniões como essa. Eu dizia ao André logo que descia ali: eu amo pregar em vigílias, porque em vigílias eu sei que o Senhor Deus tem liberdade.
Até porque o crente que vem para a vigília já tentou de tudo, está arrebentado. O crente que vai para culto de domingo, não, ele tem um carro importado dele, está com dinheiro na conta, o filho é estudado, a esposa é bonita, então ele vai para a igreja como uma girafa, senta no culto e fica com o seu pescoço comprido, olhando para todo mundo, e ai do pastor se não falar algo que ele gosta. O crente que vem para a vigília está lascado, já perdeu tudo, é o último reduto. Por isso que vigília é barulhenta, porque o crente não tem mais nada para perder. Ele fala, já que fiz de tudo, é para gritar, eu vou gritar. Aí ele grita, transpira, fica fedido, não escova os dentes, tá? Vem com mau hálito, mas ele não quer nem saber. Ele se atraca com um anjo e diz, só saio daqui quando o meu milagre chegar. Eu estou com meu corpo arrepiado, porque uma vigília como essa, você não sabe a extensão e a dimensão dela. Aliás, você não sabe perto de quem você está sentado agora. O Espírito Santo está olhando para alguns de vocês. Eu, por exemplo, já não vejo mais homens e mulheres, eu vejo brasas de fogo. É sério, na medida em que eu vou pregando e o Senhor vai tomando, eu começo a ver luzes. É a maneira que o Espírito Santo me diz, eu estou em contato. Eu consegui tocar o coração dele ou dela. Eu te desafio nessa noite a esquecer o seu anel de formatura. Eu desafio nessa noite a esquecer a sua racionalidade humana, a deixar a razoabilidade de lado. Esquece por um momento que você é universitário, esquece por um momento que você é doutor, que a senhorita é advogada. Esquece, pelo amor de Deus, que você é poliglota, escritor de livros, ou se formou nas maiores escolas de teologia do Brasil. Entre debaixo dessa cachoeira do Espírito, deixa o Espírito Santo te conduzir hoje. Se joga nas águas, deixa ele te pegar e te levar em voos altos que você jamais sonhou. Mas temos um problema. Por que é que ele não desce mais? Eu disse que é desconfortável. Nossos cultos são parados, paralisados, vazios, porque só reúnem homens e mulheres que vêm para a igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Homens e mulheres que já pularam em 10, 15, 30 ministérios e não param em ministério nenhum. Você nunca se apavorou quando você ouve um grande pregador da televisão dizer, estamos inaugurando uma igreja na cidade tal. Na semana seguinte ele diz, começamos o culto com 3.000 pessoas. Ei, como é que uma igreja abre do nada, tem 3.000 membros? Hã? Não se ganhou almas. Pegou crentes que estavam revoltados na igreja deles, e daqui a pouco esses daqui vão para outros. Por que igrejas insistem em tirar tudo que a pessoa tem num culto, não se importando com o amanhã? Pregam direcionado para arrancar dinheiro deles. Por quê? Porque eles sabem que aquele crente vem só aquele dia e vai embora. Ele não está nem aí para ele. Amanhã a propaganda da igreja dele vai trazer outros. Currais. O Espírito Santo não pode operar. As pessoas vêm do mundo e recebem a seguinte palavra, venha como está. Só que a pessoa vem como está e fica como veio. E aí eu completo a sentença, vamos ver depois como vai ficar. Pastor, se eu veio aqui falar de doutrina? Não. Eu vim falar de uma coisa mais séria que doutrina, eu vim falar de vergonha na cara. Porque os dons desaparecem? A explicação é simples. Espero que não te machuque muito. O Espírito Santo não pode descer entre nós. Embora esteja cansado, ele não tem onde pousar, porque está tudo sujo, está tudo com mau cheiro. Um cemitério a céu aberto. The Walking Dead, mortos que caminham. Por isso que não há mais dons.
Por isso que os crentes, para vir à igreja, têm que ser atraídos com um menu. Olha, vem a semana que vem que vai estar aqui fulano de tal, e na outra fulano de tal. E a igreja que tiver mais poder financeiro e trazer a melhor atração vai encher. E depois? Eu estou ficando velho. Eu creio que fui o evangelista que Deus levantou no Brasil que mais viajou em toda a história. 83 países do mundo, mais de 4.000 cidades do Brasil, pregando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Por isso que mais sofreu e apanhou. Já não me importo mais em chegar em uma igreja e ver o povo gritar ou pular. Quer perguntar por quê? Latas vazias. Pula, grita, pula, fala em línguas, roda. Mas você vai puxar o CPF da pessoa, está com o nome sujo. Vai doer mais agora. Eu venho de uma época que a gente ia para os presídios, Jorginho, para ganhar almas. Dia desse eu tive com um amigo, um pastor que foi preso porque deixou de pagar a pensão alimentícia, porque já está no 4º casamento. Estava preso, aí disse: Marcos, você não sabe, Deus me levou lá. Eu falei: por quê? Eu cheguei, quando eu falei que era pastor, comecei a cantar. Daqui a pouco, em todas as celas, começaram a cantar. Falei: como assim? O senhor ganhou eles para Jesus? Eu falei: não, já estava todos os crentes presos lá, ué. É sério. A gente não ganha mais almas no presídio. Os crentes estão sendo presos. As coisas estão fora do eixo. Ajuntamos milhares de pessoas e falamos: avivamento, avivamento, uma vírgula. Porque avivamento não é quantidade. Avivamento é qualidade. O Espírito Santo não pode pousar mais, porque nossas meninas de igreja estão abortando. Porque nossos casais de igreja estão fazendo contratos, não casam. 2, 3, 4 meses depois vão para o divórcio. O Espírito Santo geme, porque o desejo dele era transformar cada um de nós em uma potência. As pessoas olham para mim e dizem assim: não, o senhor foi escolhido. E eu volto onde estava. Meus pastores diziam: Deus não faz acepção de pessoas. Até que eu entendi: Deus não faz acepção para salvar. Para salvar, ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o branco, o negro, o asiático. Mas para usar, para dar talentos, para dar uma revelação, para revelar mistérios, aí não é para qualquer um. Só que aí entramos num problema. Pergunte qual? A salvação é de lá para cá, a chamada é daqui para lá. Pastor, como assim? Já te explico. Deus salva todos e dá para todos a mesma oportunidade. O problema é o que nós fazemos com a oportunidade. E é o que nós fazemos com a nossa caminhada cristã que vai determinar o nosso futuro, se vamos ou não vamos ser alguém usados pelo Senhor. Eu me converti no ano de 1987. Houve um avivamento na minha cidade. Mais de 100 jovens foram salvos. Todos nós crescemos na mesma igreja, ouvimos o mesmo pastor pregar, tínhamos a mesma Bíblia e cantávamos na mesma harpa, íamos para a mesma escola dominical, frequentamos as mesmas vigílias, fomos aos mesmos congressos juvenis, ouvimos os mesmos pregadores e cantores. A pergunta que fica é: por que eu me desenvolvi e os outros não? Aí alguém vai dizer: é porque Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Para! Não é isso. O problema foi o que eu fiz com tudo que eu ouvi. O problema foi a maneira como eu me portei diante de tudo que eu aprendi.
Alguns amigos meus queriam ir para os congressos, azarar as meninas, namorar. Isso não é pecado, é da natureza humana ser sociável. Enquanto eles queriam namorar, eu ficava dentro do culto ouvindo o pregador. Nos finais de semana, enquanto eles iam para a sorveteria, eu ia na casa do pai da Marina, que é essa moça que é secretária da minha esposa, pegava com ele a chave da igreja, que ele era diácono, ia lá e passava a madrugada orando. Meu apelido era Santarrão. Meu apelido era fanático. Ninguém queria ser meu amigo. Onde eu chegava, eu esparramava as rodinhas. Tem um preço. Hoje eu ando na minha cidade e vejo os meus velhos amigos passando nas suas bicicletas. Alguns magrinhos, outros gordos, carecas, passam por mim, dão aqueles sorrisos banguelo e dizem para mim: por que eu não te segui? Por que eu não deixei aquele dia de ir para a sorveteria e fui com você para o monte orar? Escuta-me! Suas decisões em vida refletem no futuro. Suas ações presentes vão dizer que você vai ser amanhã. Quer ser uma menina descolada, quer ficar na igreja parecendo a Barbie, quer ser um garotão para frente, parecendo Justin Bieber? Sim, fique, Deus lhe respeita, mas não reclame, porque o relógio do tempo não para. Daqui a alguns anos você vai se lembrar do que eu estou pregando, porque o rapaz que está do seu lado está crendo, e talvez vocês vão romper a amizade por isso, porque ele vai começar a não aceitar mais as coisas que você faz, porque o homem que leva uma vida natural, ele não se envolve com o Espírito, mas quem se envolve com o Espírito Santo, passa a ter nojo desse mundo, começa a nadar contra a correnteza, começa a andar na contramão da avenida, e aí você vai se tornar um bicho do mato na igreja, vai começar a despertar ciúmes, vão querer parar você, e aí, pelo amor de Deus, engata uma primeira marcha e vai para frente. Pastor, o que eu faço com os coveiros de igreja? Ignora, se não der para ignorar, atropela eles. Mas olhe para mim, se apegue ao Espírito Santo. Há 4 semanas atrás eu estava em Nova York, estava numa reunião na ONU, e eu estava saindo da ONU, fui andando pelo centro de Manhattan, indo para o hotel, de terno, gravata, aquele país é lindo, eu olhando tudo, sorrindo, falando: Deus, olha onde eu estou, né? Daqui a pouco eu senti algo que eu só sentia quando eu era jovenzinho na igreja. Eu senti o Espírito Santo, mas foi muito real. Ele falou comigo e disse: sou fiel ou não sou? Eu olhei para cima, falei: aqui ninguém me conhece. Tu és fiel sempre. Mas por que o Senhor falou isso? E ele falou comigo assim: o cortador de cana. Você esqueceu de onde eu te tirei? Ele me fez lembrar que eu era só um cortador de cana na igreja, numa igreja simples e pequena, sem pai nem mãe dentro da igreja, adotado por pais crentes que me davam ensinamento bíblico, que me ensinavam a orar. Isso fez a diferença na minha vida, sabia? A minha graça foi que eu me aproximei de pessoas mais velhas do que eu, tinham mais experiência e mais crentes do que eu. Você não consegue se firmar nunca. Também puderam. O seu amigo da esquerda é uma muleta quebrada, o da direita é meia boca, o outro é domingueiro. Como é que você vai se firmar? Como? Eu estou numa terra que é profética. São Bernardo do Campo tem uma unção de levantar líderes. Na ausência de um líder espiritual, sai.
um mecânico com um dedo amputado e vira presidente do Brasil. Por que Deus não pode levantar aqui o maior profeta da história? Por que Deus não pode levantar aqui dos senhores e as senhoras o maior levita que o mundo já viu? O que tem pastor Benny Hinn, Oral Roberts? O que tinha Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, que você não tem? Não deixando as mulheres de fora, o que tinha a Aimee, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, o que tinha Kathryn Kuhlman, a ruiva de 2 metros, que arrebanhava multidões nos Estados Unidos da América, e em um culto, em um só culto, 100 paralíticos andaram. E foi num culto desse que um menino gago, lá no meio do povo, igual você estava, ninguém notava ele, sentiu o corpo ficar elétrico, quando ela disse assim: o meu amigo está aqui. E todo mundo parou e olhou para ele disse: ele está aqui. Eu estou vendo ele ali. Ele disse: não, ele já está aqui. Olha ele ali. E ela disse: bem-vindo, Espírito Santo. E o menino gago saiu dali, ele não conseguiu nem chegar perto da pregadora. Foi para casa naquele dia, foi deitar no 2º andar da beliche do quarto dele, e antes de dormir ele disse: fica comigo. Amigo dela. Ele acordou de manhã, sentou na cama e antes de sair disse: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Quando ele pulou da cama dele, ele caiu no chão e ficou 8 horas sem conseguir se levantar. O Espírito Santo abraçou ele, dançou com ele. O nome dele, Benny Hinn. O que fez John Wesley, o maior avivalista britânico, um homem que no lombo de um cavalo caminhou por centenas de quilômetros e saiu da região do centro de Massachusetts e foi até uma ilha chamada Ilha de Martha's Vineyard, e arrastou com ele 10.000 aldeões para passarem 3 meses durante a neve orando por um avivamento mundial. Quantas vezes eu ouvi falar de Wesley? Eu fui em todos os lugares por onde ele passou. Eu estive na casa dele em Londres, e ali eu fiquei chocado. Pergunte por quê? Quando fala de John Wesley, o maior avivalista, o pai do avivamento americano, a gente pensa num gigante. Aí eu fui ver o guarda-roupa dele, tem uma roupa, a última roupa que ele usou pregando, o sapato dele seria no Brasil número 33. Ele era desse tamanho. Tem uma folha escrita pelas mãos da rainha da Inglaterra do seu tempo. Ela disse assim: eu tenho mais medo dos joelhos de Wesley cravado no chão do que o exército da França inteiro armado contra mim. Sabe como nasceu o ministério dele? Rejeitado. Foi se candidatar a ser missionário pelas missões batistas. Foram fazer um crivo com ele, fizeram uma pesquisa com ele, ele não passou. Indeferiram o pedido, diz: você não presta para ser missionário. Ele voltou para a casa dele, uma casinha de madeira, se trancou no quarto e começou a dar murro na parede. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. A casa começou a balançar. O irmão dele, Charles Wesley, chegou, viu a casa tremendo, botou o ouvido na porta e está lá: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Daqui a pouco um barulho, BOM! Charles entrou dentro do quarto e estava John Wesley caído, tremendo. Ele tocou no irmão, ele começou a tremer junto. Ele disse: o que é isso? Ele disse: eu estava ali esmurrando a parede e saiu um vento da parede, bateu no meu peito e me jogou para trás. Há quase 90 anos atrás,
nessa mesma ilha de Martha's Vineyard, as professoras americanas levaram um grupo de crianças para passearem e para contarem a história dos Estados Unidos. Chegaram lá e levaram as crianças numa casa pequena, porque os aldeões criaram casinhas de oração, e levaram as crianças numa casa. Essa aqui era a casa de John Wesley. E as crianças subiram. Naquela época os Estados Unidos tinham um ensino religioso. Olhe para mim. As crianças subiram e a professora disse: aqui era o quarto de Wesley, e ele dormia do lado de lá da cama. E as crianças falaram: como a senhora sabe? E a professora diz: vem do lado de cada cama. A madeira do chão tinha 2 buracos. Ela disse: esses buracos foram feitos pelos joelhos de Wesley. E as professoras olharam para as crianças e disseram: imagine quantas horas ele passou aqui. E a professora disse: Deus está procurando um novo Wesley. As crianças saíram dali, foram brincar, fizeram um piquenique. Na hora de ir embora, a professora começou a fazer a chamada das crianças. Faltou um menino chamado William. As crianças e as professoras e as monitoras saíram pela ilha gritando: William, William, William. A professora lembrou da casa de Wesley. Ela foi no sótão, foi no basement, subiu as escadarias. Ela abriu a porta do quarto, não viu ninguém. Quando ela foi sair, ela escutou um gemido. Ela abriu a porta e seguiu o gemido do lado de lá da cama. Ela chegou, tinha um menininho de 7 aninhos, pequeno, um joelhinho num buraco e o outro joelhinho no outro buraco, uma posição desconfortável. Por isso que ela não viu ele ficou abaixo da cama. E ela chegou e ouviu o menininho chorar, dizendo com as mãozinhas assim: papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. Esse menino ainda vive. O nome dele é Billy, apelido de William, Billy Graham. Uma oração, uma entrega. Eu não sei se você está sentindo. Esta vigília não é comum. Deus não te trouxe aqui só para que você se alegrasse. Deus não te trouxe aqui porque você precisa dele. Ele te trouxe aqui porque precisa de você. Pastor, como Deus pode precisar de mim? Você é o corpo dele. Jesus disse: eu sou a cabeça, mas vós sois o meu corpo. Ele só pode curar os enfermos se você tocar com a mão. Ele só pode expulsar os demônios se você emprestar a sua voz e mandá-los embora. Ele só pode trazer o céu para a terra se você começar a gritar. O Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo está pairando sobre este lugar agora. Em nome de Jesus Cristo, se abra. Em nome de Jesus Cristo, sinta a presença dele. Em nome de Jesus Cristo, quebre o arco agora, corte a lança, queime os carros no fogo e reage. Isso e Andra Velecandoro Basuri de Carabachara Magai. Ei, Andra Velesu e Andarabassara e aqui amasse. Me escute por mais 5 minutos e olhe para mim. Eu era jovem pregador itinerante. Um dia me hospedaram numa casa muito linda. Peguei o telefone, liguei para minha esposa, falei: olha, eu estou num quarto tão bonito. Deitei naquela cama, fui incomodado a orar. Quando eu estava orando, já fazia uns 14, 15 dias que eu estava fora de casa. Eu comecei a dizer: Senhor, eu estou com saudade da minha família. Eu senti quando ele chegou perto de mim. O lado direito ficou quente. Ao mesmo tempo que era quente, era uma presença tão serena. Eu tinha a impressão que se eu abrisse os olhos eu ia enxergar ele. E ele falou docemente no meu ouvido: está com saudade de casa? Eu disse: estou. Quanto tempo? Eu disse: 14 dias. Ele disse: é fácil. Pega o telefone e liga para sua esposa. Ou pegue o ônibus amanhã e vai para casa.
E ele disse: mas eu sei o que você sente. Eu falei: por quê? Ele disse: porque eu também tenho saudade da minha casa. E ele falou comigo: a diferença é que eu deixei a minha casa tem 2000 anos. E no início, quando eu aqui cheguei, eu tinha quem conversasse comigo. E ele começou a me lembrar de Atos dos Apóstolos. Vai separar um obreiro, não olha o dízimo dele, não olha se é rico, se é importante, se tem ficha suja ou não. Vamos orar. E ouviam a minha voz dizendo: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Vão vender uma casa, não vão perguntar para o corretor, eles perguntavam para mim. Teve 2 que mentiram o valor da venda, Ananias e Safira, e morreram porque mentiram ao Espírito. Houve um tempo em que o Espírito Santo era querido. O sonho de todo pregador era ser interrompido por ele, como aconteceu com Pedro em Cesareia Marítima, lembra? Pedro estava pregando e ele mesmo disse: e eu estava pregando em casa de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, e fui interrompido porque o Espírito Santo caiu sobre todos na casa. Não era uma igreja pentecostal, eram ímpios, pagãos, acendedores de velas, adoravam pedras, mas ouviram Pedro pregar e começaram a dar glória a Deus. A glória subiu e o Espírito desceu. Sabe o que me deixa muito estranho? É saber que em Atos dos Apóstolos, todas as vezes que o Espírito Santo desceu, todos sentiram ele, todos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que Filipe entrou em Samaria, era diácono, não era presbítero, nem evangelista, nem pastor. Ele resolveu pregar e o Espírito Santo começou a curar todo mundo que estava lá perto. Paulo chegou em Éfeso, encontrou 12 crentes, foi orar por eles, os 12 foram batizados com o Espírito Santo no meio da rua. Todas as vezes que ele chegava, todos sentiam, todos. Agora levante o queixo, a cabeça, dê uma olhadinha ao redor da igreja, veja a reação de cada um. Porque uns aqui estão chorando e outros ali não vem a hora que eu acabe de falar para ir embora. Por quê? Perdemos o contato com ele. Dias atrás eu estava na casa da minha mãe, quando olhou para o relógio, disse: está na hora, vem comigo. Eu falei: está na hora do quê, mãe? Vem comigo. E eu fui lá para uma varandinha que ela tem. Ela falou: fica olhando para aquele negocinho ali. Aí eu vi um tubinho de água com uma biqueirazinha e com uma flor de plástico. Minha mãe falou: tá chegando, era hora do quê, mãe? Calma, você já vai ver. Ela disse: vamos chegar, quer ver? Quando eu olhei, chegou uma família de beija-flor no horário certinho. Minha mãe falou: todo dia eles chegam nesse horário aqui. Fizeram fila, beijaram aquela flor de plástico e saía, beijavam e saía e foram embora. Minha mãe disse: amanhã eles estão aqui nesse mesmo horário. Falei: mãe, como é que a senhora sabe que é nesse mesmo horário? Uai, porque eles vêm aqui. Vem aqui por quê, mãe? Porque a minha água tem gosto. Falei: mãe, a água não tem gosto. Ela disse: a minha tem. Falei: mãe, mas a água é insípida, inodora e incolor. A minha água tem gosto. Eu falei: por quê? Porque eu coloquei açúcar dentro dela, uai. Eu falei: e o beija-flor sabe que a senhora pôs açúcar? Ela disse: é burro. Você não vê que o sol bate na flor e o cheiro do açúcar sobe? E o beija-flor vem pelo cheiro do açúcar. Aí ele beija a flor e vai embora. Ela levantou para pegar alguma coisa e o Espírito Santo falou comigo: eu sou assim, filho. Falei: como? A igreja é o meu jardim. A hora do culto é a hora de visitar a igreja. Só que eu só posso ir na flor que está aberta. Só posso ir na flor que tem açúcar. Só posso ir sobre a flor que quer. Nosso povo não quer mais. Nosso povo não quer chorar. Nossas meninas não podem chorar por causa da maquiagem. Vai borrar tudo. Nossos meninos não querem gritar muito, senão a menina não vai querer namorar ele. Nossos irmãos têm medo de serem filmados, fotografados na hora da adoração.
Tem medo de alguém colocar uma foto? Ai meu Deus, que miséria! Ficamos amarrados aqui dentro, como se isso aqui fosse um teatro. Isso aqui não é um teatro, isso aqui é um quartel-general. Eu estou pregando para soldados machucados. Esse soldado veio aqui, precisa de cura e de arma pesada. Deus vai te dar munição nesta noite, soldado. Eu vou profetizar. Não se apavore. Quando você sair daqui pelas ruas da sua casa, e você andar pelas ruas da sua casa nesta madrugada, e olhar em cima das árvores, nos bancos da praça, em cima dos carros, e Deus abrir os seus olhos e você ver demônios, não se assuste se nesta madrugada ainda o sono não vier, você rolar de um lado para o outro na cama e uma voz te chamar pelo nome. Se a voz te chamar pelo nome, grita: fala, porque o teu servo ouve. Pastor, vai haver um avivamento em São Bernardo do Campo. Esta igreja será chamada Polo do Avivamento. Esses crentes vão sair pegando fogo por aquela porta. Satanás, sai da nossa frente, Satanás. Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está nesta palavra. Onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele agora, pega, pega, pega. O Espírito de Deus começou a se mover, porque a terra está sem forma e vazia. Preste atenção. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito,
Pegue na mão de quem está do seu lado. Riai andrebelesui andarabagacias. Perloim telomandre belessuri di quebarabashai. Rababawashi ande quebarabas. Senhor, onde houver alguém que nunca falou em línguas verdadeiras, mostra que o Senhor não mudou. Batiza com o Espírito Santo agora. Gentileza, segure um pouquinho. Solte a mão do seu irmão. Levante a mão direita para o céu. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha experiência, a minha pureza, a santidade, as experiências, eu ordeno. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Segure. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos 3 pessoas. E vai convidar o Espírito Santo para tocar esta pessoa. Você vai orar pelo outro. Não é por você, é pelo outro. E nós vamos transformar esta vigília numa sarça ardente. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. São Bernardo do Campo será chamada de capital do avivamento. 2,5. Deus está mudando a sua história. 3. Jogue no chão, pise em cima. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Abrace 3 pessoas. Neste lugar, meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Jesus virá arrebatar uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja do arrebatamento será possuída pelo Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem forte. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. declare só em ti. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Como profeta desta geração, eu profetizo que todos os que estão sendo alcançados por esta pregação nunca mais serão os mesmos. Um tempo de renovo, um tempo de revelação, um tempo de mistério se revela sobre todos. E quem crê, diga: eu creio. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dela. E diga: se prepare para uma mudança, porque o Espírito Santo vai se mover sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua cidade, sobre o Brasil. Quem crê nisso? Tome o seu assento, dando glória a Deus.